É a crise do futebol do Vasco, né, Isabelle, chegando aí, extrapolando as 4 linhas, né, do campo de futebol realmente, né? Foi uma denúncia que chegou pelo Disque Denúncia, né? Foi recebida pelo Disque Denúncia, foi repassada para a DAS. Eu acordei com essa notícia hoje, né? Assim, fiquei realmente perplexo. Uma das primeiras coisas que eu fiz no dia hoje foi ligar para o presidente para entender como é que ele está. Acho que isso é um pouco retrato do mundo que a gente está vivendo, né? Assim, teatro é uma questão de causar perplexidade, assim, o nível de animosidade das pessoas. Esse mundo, eu acho que o mundo está muito maluco, né? Naturalmente, todo mundo preocupado com a segurança dele. Já não é o primeiro episódio, né? A gente já teve diversos episódios de ameaça. Eu também já tive episódio de ameaça, mas nada comparado ao que o presidente sofre. Saudações Cruz Maltina, salve, salve meus amigos, um casaco, um abraço para cada um de vocês, boa noite nesse fim de noite de quarta-feira e bom dia também para você que já nos acompanha nessas primeiras horas dessa quinta-feira. Meus amigos, o Vasco da Gama entra em campo daqui a pouco, logo mais às 8 da noite, né? Calma, calma, ainda vai passar o dia todo, só na parte da noite a gente fala daqui a pouco porque já chegou o dia, né? Dia de decisão, Vasco em campo diante o CSA em São Januário, valendo vaga nas quartas de finais da Copa Betano do Brasil 2025. E olha, uma notícia muito boa, viu? Oriunda lá de BH, né? Belo Horizonte. Sabe por quê, ó? Que galo rouco esse, né? Mas não importa. O galo cantou. Quem cantou no terreiro foi o Galo Atlético Mineiro. Isso mesmo, né? Eles passaram diante do Flamengo. Everton Cebolinha fez o gol do Urubu. Resultado final 1-0 no agregado 1-1. O jogo foi para os pênaltis, né? A estrela da companhia lá do Mulambo, Samuel Lino, perdeu o pênalti. E, é claro, Everson defendeu com isso 4-3 para o Atlético Mineiro, passando de fase. Galo forte e vingador. Meus amigos, eu estou feliz porque eu gosto do Atlético Mineiro, né? E é claro, né? É um double, né? É o dobro de sabor porque foi em cima do Mulambo da Gávea, né? Estão, eliminados da Copa do Brasil 2025. E o Vasco hoje tem que tomar vergonha na cara, tomar uma dose grandona de vergonha na cara e jogar com hombridade, seriedade, né, para passar de fase diante o CSA. A gente vai falar, é claro, desse jogo válido pela Copa do Brasil. Vamos falar também sobre a inusitada investigação, vocês já sabem, né, envolvendo um suposto plano de sequestro do presidente do Vasco, Pedrinho. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre o nosso atacante Ryan, sobre a reforma de São Januário, sobre Andrés Gomes, né? Bacalhau? Jornalista francês está cravando que o Vasco chegou a um acordo. Vene Casagrande, Lucas Pedrosa trouxeram informações também. A gente vai atualizar vocês em relação a essa eminente chegada do atacante Carlos Andrés Gomes. Vamos falar também sobre Lucas Piton e, como eu já mencionei, o jogo de logo mais pela Copa do Brasil. Então vamos embora, vem comigo, meus amigos, porque está começando mais um Madruga Vasco. Nunca vão entender esse... já começou. Meus amigos, bom dia, bom dia, bom dia e alegria. Um abraço para você que nos acompanha de norte a sul, de leste a oeste do nosso país e também do globo terrestre. Sejam todos muito bem-vindos. Um beijo no coração de cada um de vocês, um abraço para vocês, que Deus nos abençoe, você que vai estudar, boa aula, para você que vai trabalhar, bom trabalho, você que está chegando em casa, bom descanso, né? Para você que está de folga, está de férias também, tudo de bom para todos nós nessa quinta-feira, sobretudo, né, redundantemente falando, que a gente possa avançar logo mais
para as quartas de finais da Copa do Brasil. Meus amigos, então o bom dia já está registrado, casaca no coração. Eu peço para você aí, dá essa força para mim, dá essa moral para mim, meus amigos. Poxa, clica aí no botão do joinha, do gostei, tá bom? Compartilha também o nosso vídeo se você ainda não se inscreveu, é sempre bem-vindo, é de graça. Não vai custar nadinha, se inscreve aí no nosso canal. Se quiser, claro, nos ajudar, se torne membro a partir de R$3 por mês, já ajuda também o crescimento do nosso canal. Quero agradecer a cada um dos membros, a cada um dos novos inscritos, a gente ganhou aí alguns inscritos nas últimas horas. Muito obrigado a você que se inscreveu e, é claro, um abraço especial para todos vocês que comentam, né, que deixam seus comentários aí. Deixa o seu comentário aí no canal, deixa a sua opinião aí em relação aos assuntos do nosso Vascão. Valeu, galera? Então agora, dito tudo isso, vamos dar início ao nosso vídeo. O nosso atacante Ryan Vitor, ele completou aniversário no último sábado. E ele promoveu uma festa de aniversário, obviamente, comemorando ali o seu Happy Birthday. Só que o tema da festa foi blue, né? Foi azul, né? E é louco porque o Ryan joga no Vasco. Se ele jogasse lá no Cruzeiro, se ele jogasse no Avaí, no São Caetano, né, clubes aqui do Brasil que usam a camisa azul, a gente entenderia, mas ele joga no Vasco. Né? O que acontece? Isso começou a mexer com o imaginário do torcedor, porque a gente sabe que clubes, no plural, já buscaram informações sobre o atacante Ryan e monitoram também a situação atual do nosso jogador. Com isso, né, a gente tem uma eminência de uma possível saída do Ryan na próxima janela, quem sabe, de transferências. E aí todo mundo fica especulando, né? Será que ele vai para onde? Fiorentina, Internazionale, vai para Itália, vai para França, né? O Paris Saint-Germain sondou também, vai para Rússia, vai... Enfim, N países estão de olho no Ryan, o mundo árabe também. Então a gente fica aí, né, com o imaginário, né? Tem gente que fala que ele vai jogar no São Caetano, tem gente falando que ele vai jogar no Al Hilal, tem gente falando que ele vai jogar na Inter de Milão, tem gente falando que ele vai jogar na Fiorentina. É muito embrionário, é muito complicado, não dá para saber. Mas que é no mínimo curioso é o tom da festa, né? Azul. Mas isso aí pode dizer alguma coisa? Pode. E ao mesmo tempo, na moral mesmo, pode não dizer nada. Ele simplesmente pode gostar da cor azul. Enfim, vamos aguardar, né, essa situação inusitada. Meus amigos, vamos falar um pouquinho aqui, para a gente não pular esse assunto, né? Muito polêmico, muito mastigado também no dia de ontem. A questão da investigação, né? A Polícia Civil instaurou, né, um inquérito, uma investigação após denúncia. Essa investigação começou no fim do mês passado, no mês de julho, em relação a um suposto plano de sequestro do presidente do Vasco da Gama, né, o Pedro Paulo de Oliveira, conhecido como Pedrinho, ex-jogador do Vasco e atualmente presidente do nosso clube. Olha, meus amigos, nesse plano cinematográfico, né? A gente viu aí a repercussão no Brasil inteiro nessa quarta-feira, SBT, Globo, Bandeirantes, Record, TV aberta, TV fechada, ESPN, todo mundo falando dessa situação no mínimo inusitada e, é claro, para a família do presidente Pedrinho, estarrecedora, preocupante, alarmante, sim, né? Alguns lidam com essa situação em tom de piada, em tom de deboche, coisa e tal. Outros lidam com essa situação até com um pouco de ódio, que eu acho que não tem nada a ver. E outros lidam com essa situação com os fatos, de acordo com que as notícias vão saindo. Eu não vou tratar essa situação nem com deboche, nem com ódio também, porque eu não tenho ódio do Pedrinho. Posso não concordar com algumas atitudes dele como presidente, mas como ser humano, zero ódio do Pedrinho. Sabe, um pai de família, um marido, um cara honesto, humilde, educado. Zero problema com a pessoa física do Pedrinho, então acho que as pessoas não podem misturar essa situação. Mas é muito grave. A investigação dá conta de que, supostamente, né, relatos, né, reportados aí nas últimas horas, é que um suposto grupo de milicianos ali da Zona Oeste, de Bangu, no Rio de Janeiro, estariam planejando um plano para nos próximos dias entrarem ali em São Januário, né, em campo, como se fossem vestidos de terno e gravata, como se fossem empresários, para de repentemente ter acesso ao Pedrinho. Depois aconteceria esse sequestro, obrigando o presidente do Vasco a fazer transações via Pix. Olha, é muito louca essa situação, porque já começa que São Januário é tudo cheio de câmera.
as catracas em dia de jogo tem biometria. Né? O entorno é lotado de câmera porque o Vasco teve que atender às exigências do TAC, do Ministério Público. Então eu fico imaginando como é que esses caras iriam fazer uma coisa dessa, né? Então é algo cinematográfico. E outra coisa, como é que eles iriam obrigar o Pedrinho a fazer Pix para um monte de contas sem deixar rastro, né? Porque você joga para uma conta, aí você deixa rastro, joga para outra, pode passar de um montão de conta até aquilo diluir, pode, mas vai deixar rastro, né? A questão aí, a delegacia especializada em crime cibernético, é claro que vai rastrear. Então assim, eu achei muita ponta solta nesse plano, parece um plano bem de amador, um plano de amador mesmo, né? Não sei. Mas olha, não dá para colocar a mão no fogo, é RJ, é Rio de Janeiro, é Brasil, não dá para, como se diz, desacreditar, né? É um olho no peixe e o outro olho no gato, é um olho fechado e o outro olho aberto, né? É aquela história. Então assim, uma situação preocupante, alguns tratam em tom de deboche, outros tratam com ódio, já falei, não vou debochar disso aí. Não tenho ódio da pessoa física do Pedrinho, não vou proliferar o ódio também aqui. Agora, é no mínimo, muito preocupante, muito grave, muito séria essa situação. E diga-se de passagem, não vai agregar, se isso acontecesse, não agregaria em nada na parte esportiva do Vasco, em nada, para contratar jogador, trazer investidores, em nada, muito pelo contrário. Tá, torcedor? Se acontecer uma tragédia dessa, um sequestro de um presidente do Vasco, tá? Muito pelo contrário, passa uma mensagem para o mundo inteiro de que quem chegar para poder investir ou tentar trabalhar no clube, está colocando a sua cabeça em risco. Então assim, é uma situação muito séria, é uma situação que, de certa forma, ela dá uma manchada na imagem do Vasco da Gama em termos de segurança, em termos de estabilidade, do que as pessoas podem imaginar daqui para frente, né? Inclusive o Pedrinho foi recomendado pela polícia que ele reforce a sua segurança, né? Tá certo, tem que reforçar mesmo. Uma situação no mínimo bastante inusitada. Vamos ficar ligado nisso aí, né? A gente já colocou uns trechinhos para vocês aí do Renato Brito falando, né? O vice-presidente do Vasco falando aí dessa situação. Não tem muito o que falar, gente. Sinceramente, não tem o que falar, é aguardar as investigações. Se for uma conversa fiada de internet, eles vão descobrir, né? E se for um plano real, né? A gente vai ver se as autoridades vão conseguir, né, colocar as mãos aí nesses supostos suspeitos, né? Mas enfim, vamos aguardar. Meus amigos, agora vamos falar um pouco do mercado da bola, porque veio uma informação de um jornalista lá da França, essa informação ganhou força na rede social. No fim da noite de ontem, aí de quarta para quinta-feira, ali depois das 8 da noite, veio a público a informação do Lucas Pedrosa e também ali do Vene Casagrande, ambos jornalistas do SBT Rio, dando conta de que realmente o Vasco tem um acordo, corroborando, né, com a informação que veio da França, de que o Vasco tem um acordo verbal neste momento com o Carlos Andrés Gomes, né, um jogador aí de 22 anos que estaria acertando para chegar aqui no Vasco da Gama por empréstimo, tá, gente? Isso mesmo. O Andrés Gomes, ele joga como ponta direita, ponta esquerda, como já mencionei, tem apenas 22 anos, né? É um jogador que começou a sua carreira no futebol colombiano, lá com a camisa do Milionários, né? Passagem pela seleção colombiana, de base, né? E estaria aí chegando no Vasco por empréstimo, um empréstimo a princípio de 1 ano, até junho do ano que vem, ou seja, até a próxima Copa do Mundo, né? Um empréstimo de 1 ano com uma obrigação de compra já fixada no contrato, mas essa obrigação, é claro, que tem metas e gatilhos que, quando forem batidos, aí sim o Vasco teria a obrigação de exercer a compra. Porém, todavia, entretanto, existem também mecanismos que não obrigam o Vasco a cumprir todos os gatilhos. Se o Vasco sentir ali que o jogador vai bater algumas metas, mas entende que a performance não é o esperado, o Vasco pode, por exemplo, se calçar disso, já evitando de que bata as metas para ter a obrigação de compra do atleta. Mas é claro que a gente espera que ele desempenhe, que ele performe em alto nível, para que a gente tenha que contratar em definitivo.
né? Ele só tem 22 anos, tem velocidade, joga pelo lado de campo. É um jogador que está vindo para suprir uma necessidade, uma lacuna que já não foi suprida com a chegada do Lloyd Augusto. O Adson, desde que chegou, coitado, não conseguiu se firmar, jogou bem no início, teve a fratura na tíbia lá no ano passado, ficou quase 9 meses fora dos gramados se recuperando. Teve uma nova fratura no mesmo local, na tíbia, na perna direita, então está fora da temporada também o nosso atacante Adson. O David ficou fora também durante um longo período, voltou, mas o David joga mais pelo lado esquerdo de ataque, né? Então o Vasco precisando muito de alguém nesse momento para o lado direito, porque o Nuno Moreira também faz o lado esquerdo se necessário, joga como meia, joga como ponta esquerda também. Então hoje, né, a lacuna a ser preenchida nesse ataque do Vasco é justamente o lado direito. E é por isso que o Vasco então está acertando aí essa contratação de empréstimo do Andrés Gomes, tá, gente? Olha só, o Andrés Gomes, tem gente falando mal, que o cara corre, o cara não tem qualidade, coisa e tal. Olha, não sei se o cara vai chegar aqui, vai virar o novo John Arias no futebol brasileiro, que nem foi no Fluminense. Não sei se o cara vai chegar e vai arrebentar, vai ser o novo Paulinho, vai ser o novo Hulk aqui com a camisa do Vasco. Eu não sei, não dá para colocar a mão no fogo. Ninguém que sabe na grande verdade. A grande realidade, só Deus é que sabe do dia de amanhã. Então assim, usando as características dele, olha, no Milionários, né, ele jogou 2 jogos apenas no Sub-20, fez um gol e deu uma assistência. Em 2 jogos, um gol e uma assistência. Aí, rapidamente, ele já foi para o profissional. Foram 57 jogos com a camisa do Milionários lá na Colômbia, 12 gols e 5 assistências, 17 participações em gols em 57 partidas. Depois ele foi transferido para o Salt Lake, lá nos Estados Unidos, na MLS. No Salt Lake foram 65 jogos, 15 gols e 15 assistências, ou seja, 30 participações em gols e 65 jogos, uma média de um pouquinho mais de 2 jogos para ele participar de um gol, ou seja, a cada 2 jogos ou ele fazia um gol ou ele dava uma assistência com a camisa do Salt Lake. E aí depois esses números deram um credencial a ele para ele atuar lá na Europa, né, na França, com a camisa do Rennes. No Rennes foram 19 jogos e 3 gols e nenhuma assistência. Lá no Rennes ele não conseguiu engrenar, não conseguiu encontrar ali o seu futebol, mas é um jogador que tem qualidade. O contrato dele com o Rennes, se eu não me engano, acho que vai até 2029, tá? Mas o Vasco está acertando esse empréstimo com esse acordo verbal com uma obrigação de compra. O nosso jogador, nosso possível novo atacante, Andrés Gomes, deve chegar no Rio de Janeiro nessa próxima sexta-feira. Vamos aguardar, acompanhar de perto, torcer para que isso realmente de fato aconteça. E o Vasco vai pagar aí pelo empréstimo, né, uma compensação financeira lá para o Rennes, algo em torno de 1 milhão de euros, tá, meus amigos? Isso mesmo, lembrando que Corinthians e Cruzeiro chegaram a estar na parada, disputaram a contratação de Andrés Gomes. O Vasco teve que dar uma esticadinha na corda para conseguir acertar essa contratação, né? Então no momento o Vasco aí vai pagar parcelado para o clube francês 1 milhão de euros pelo empréstimo de 1 ano de Andrés Gomes, tá, meus amigos? E quando forem batidas as metas e se o Vasco entender que vai exercer a obrigação de compra estipulada em contrato, a opção de compra em contrato, o Vasco deve pagar de 4 a 5 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos, totalizando no final dessa transação de 5 a 6 milhões de euros. Então, 6 vezes 6, mais ou menos aí 36, 37 milhões de reais seria o que o Vasco gastaria se fosse contratar agora, por exemplo, o Andrés Gomes em definitivo, já contando, é claro, com o valor do empréstimo, né? Então o Vasco ficaria com 60% dos direitos econômicos e os outros 40% ali seriam divididos com o empresário, atleta, clube, enfim, né? É uma situação aí que eu achei até interessante. O valor não é baixo, mas ele vai ter 1 ano para mostrar se vale o investimento do Vasco. E aí sim, depois o Vasco pode aí pensar a vir a investir no jogador. Então eu achei que foi uma boa jogada, gastando aí 5, 6 milhões de reais, trazendo um atacante lá de campo de muita velocidade, seleção de base da Colômbia, por onde passou teve excelentes números. No Rennes não se adaptou, mas não quer dizer muita coisa, isso acontece muito no futebol, né? Isso acontece muito no futebol. Grandes craques do futebol mundial estiveram em algum determinado clube em algum momento de sua carreira que não deram certo. Depois foram jogar em outro clube e arrebentaram, estouraram, né? Então eu não vejo com maus olhos. Ele só tem 22 anos, tem muito a evoluir, a parte física
super ok. Né, um jogador, como eu já mencionei, muito agudo, de muita velocidade, tem um contra um, finaliza bastante e também dá assistência. Eu acho que vai chegar para agregar, para trazer repertório também para o nosso setor de ataques, tá, gente? Essa é a minha opinião, acho que vai ajudar e vai ajudar bastante. E foi legal também o Vasco vencer essa disputa aí, né, com Cruzeiro, Corinthians, pela contratação do colombiano Andrés Gomes. Vamos aguardar só a confirmação, mas já está sendo aí praticamente sacramentada essa situação. Andrés Gomes deve pintar no Brasil nos próximos dias para vestir a camisa do Vasco e se tornar bacalhau por empréstimo por pelo menos uma temporada. Meus amigos, se tratando agora ainda de jogador, Lucas Piton, né? A gente tomou conhecimento de que o Girona, lá da Espanha, teria interesse na contratação do Piton. Lembrando, meus amigos, que o Girona é um clube pertencente ao conglomerado City, né, do Grupo City. O Grupo City tem aí o próprio Manchester City, tem times também nos Estados Unidos, tem aqui no Brasil agora o Bahia City, né, faz parte desse conglomerado, e também agora o Grupo City também tem aí o Girona, né, o Girona que ano passado fez inclusive uma ótima temporada lá no campeonato espanhol com o brasileiro Savinho. Enfim, o Girona que jogou, fez um campeonato muito bacana, depois teve uma debandada muito grande dos jogadores do Girona, né, que foram para outros clubes, alguns do conglomerado City, outros para outros clubes. Com isso o Girona vem se reestruturando e Piton estaria na mira, né, no radar do clube espanhol. Olha, eu não vejo com maus olhos, né, o Piton ele tem seu valor, tem sim qualidade, mas eu acho que falta um quê a mais para ser um lateral esquerdo do Vasco, aí para brigar por algo com a nossa camisa. Nada contra o Piton, gosto dele, da entrega dele e tudo. Mas eu acho que em alguns momentos o jogo dele fica um pouco manjado, né? O jeito de tabelar ali do lado esquerdo. Algumas situações. Agora, o cruzamento dele, né? Até a rapaziada no Vasco fala, o Piton não cruza, ele faz amor, né? Porque é perfeito, né? Não é um cruzamento, ele coloca a bola na área perfeita ali, ele é o maior garçom do Verratti, né? Desde que o Verratti pintou no Vasco, o maior garçom do Pablo Verratti é o Piton. Então assim, eu gosto do Piton, acho que existem laterais esquerdos melhores no mercado, mas está muito longe de ser um dos piores. É um jogador comprometido também com o grupo, com o elenco. Então eu vejo com bons olhos uma possível saída do Piton. Por quê? Porque o Vasco colocaria um dinheiro muito bom nos cofres, podendo pagar a própria contratação do Piton junto ao Corinthians e também ao grupo de empresários que intermedia essa situação, que é a Elenco Esportes, e podendo também colocar dinheiro, né, recursos no caixa para reforçar a equipe, pagar a folha salarial, enfim, dinheiro é sempre bem-vindo. Então vamos ficar de olho nessa situação do Lucas Piton. Por que eu gostei? Porque nós temos hoje o menino Leandrinho, temos o Vitor Luiz que pode fazer a reserva, também ainda tem o Riquelme, né? Então o Vasco hoje tem 4 laterais esquerdos, sem contar com o menino do Sub-20, que pode chegar a 5. Então, por isso, né, eu enxergo com bons olhos uma eminente, uma possível saída do Lucas Piton do nosso Vasco da Gama. Meus amigos, agora se tratando da reforma de São Januário, tivemos nessa quarta-feira a terceira e última reunião do Conselho Consultivo. A expectativa é lá em cima, a expectativa é ótima. A gente sabe que o Vasco trabalha com um número de 40 a 47 mil lugares para o novo estádio. E o Vasco espera, acredita ter a capacidade de angariar com o potencial construtivo mais de 500 milhões, algo em torno de 530 a 550 milhões de reais para dar início às obras, né? Inclusive a Prefeitura do Rio de Janeiro já se manifestou que assim que o Vasco protocolar e seguir todos os trâmites legais para dar início às obras, essa questão da obra de São Januário, o potencial construtivo, deve ser uma das prioridades do município do Rio de Janeiro. Ótima notícia, é claro, né, gente? Vai gerar emprego, vai dar um outro ar para a entrada da cidade ali na zona norte do Rio de Janeiro, vai dar uma outra paisagismo, a parte urbana, a parte também da flora, né, das árvores que vão ser ali implementadas, plantadas, vamos ter arvorismo, vamos ter jardinagem, vai trazer um clima melhor também para a zona norte, vai ficar ali todas as dependências ali, né, de fácil acesso, com muita acessibilidade,
enfim, todo o complexo de São Januário ali, anexado ao complexo de comunidades também ali da Barreira do Vasco, Tuiuti, enfim, várias outras comunidades do bairro Vasco da Gama. Então, por isso a Prefeitura do Rio, abraçando com carinho o projeto do novo estádio de São Januário, não por abraçar o Vasco da Gama, abraçar o clube, o escudo, mas abraçando a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, que tem quase 130 anos, que gera emprego, que tira jovens da rua, que dá oportunidade de trabalho, que dá oportunidade para jovens talentos, né, seguirem no esporte, que ajuda famílias carentes, ajuda, enfim. Você já sabe, o Vasco é o clube do povo. Então é por isso também tem esse engajamento para com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu estou bastante otimista, né? Mas, gente, numa boa, tá? Comigo aqui, ó, papo reto. Estamos já em julho, agosto, né? Estamos já em agosto. Ó, meus amigos, sinceramente, para vocês aí, até o cachorro latiu ali, sinceramente, eu não acredito que esse ano comece essas obras, viu? Não acredito. Por quê? O Vasco está brigando numa zona do rebaixamento. O Vasco precisa de São Januário, seja para a Copa do Brasil ou para o Campeonato Brasileiro. O torcedor não vai querer abrir mão agora. E o Vasco vai ter que ficar jogando igual o Cigano. Nada contra o Cigano, mas o Cigano tem essa cultura, né, de parar aqui, parar ali, coisa e tal, de não ter uma residência fixa. E o Vasco vai ter que ficar assim, itinerante. Não é legal. Não é legal. É bom pro torcedor que está espalhado no Brasil, mas para quem está jogando, pro time, não é bom. A gente perde o fator casa. Então por isso eu acredito que esse ano, minha opinião, tá? É opinião do Álvaro Silva, não é informação. Minha opinião, eu acho que esse ano São Januário não passa por grandes reformas, tá? Essa é minha opinião. Mas o projeto está em andamento. Meus amigos, agora se tratando do jogo de logo mais, da noite dessa quinta-feira, jogo que acontece aqui no Rio, em São Januário, às 8 da noite, com transmissão do Sport TV e também do Premier na TV fechada. A arbitragem desse jogo fica a cargo do Rafael Claus, árbitro FIFA da Federação de São Paulo. E o VAR fica a cargo do árbitro Rodolfo Toschi Marques. Olho nesses dois camaradinhas aí, porque eles já atrapalharam e ó, não foram nenhuma nem duas vezes. Algumas vezes, no plural, esses cidadãos já atrapalharam a vida do Vasco. Então, olho nesses camaradinhas aí de amarelo, né? Que são os árbitros. Meus amigos, olha só. O Vasco deve ter algumas mudanças para esse jogo. Obviamente, uma mudança na zaga, né? Com a suspensão do João Vitor, que foi expulso no jogo de ida. E a gente esboça também que possa acontecer mudança no meio, talvez no ataque. Mas não é nada de extraordinário, tá? É mais a dança das cadeiras mesmo. Aquele que já estava no time que saiu pode voltar, aquele que voltou pode sair, é mais ou menos isso. Não tem nada de tão diferente assim, não. O CSA, por sua vez, já está no Rio de Janeiro desde terça-feira, viajou antes, antecipou sua viagem, né? Por uma questão de logística. E o CSA deu aquela minimizada aí, né? O dirigente do CSA falou que a prioridade do clube lá de Alagoas é o campeonato da terceira divisão, né? O Brasileirão, a Série C do Brasileirão. Isso é aquilo, né? Tirando a responsabilidade, né? Jogando pro Vasco, que joga em casa, né? Com a cobrança, com o apoio da torcida, aquele alçapão que é São Januário, né? Jogando ali para, tipo assim, tirando a responsabilidade do CSA. E ele tá certo mesmo, porque tipo assim, né? Se o CSA foi eliminado, ele já falou antes que a prioridade é a Copa do Brasil. E se passar de fase, aí passou, meu irmão. Aí, né, é só comprar os fogos e comemorar. É meio que por aí. Então, é um jogo muito estudado, muito estratégico, né? São 11 jogadores de cada lado. Ninguém dá nada de graça. E repito, o Vasco entra com todo o peso nas costas, com toda a responsabilidade de se classificar jogando em casa diante do seu torcedor. E para essa partida, as possíveis escalações de Vasco da Gama e de CSA são as seguintes. Começando pelo clube visitante, pelo Clube Esportivo Alagoano, o CSA deve entrar em campo com o goleiro Gabriel Félix, com o lateral direito Felipe Albuquerque e a dupla de zaga de Islam e Betão. Na lateral esquerda, Enzo, um meio-campo com Camacho, Gustavo Nicola e Silas, e um ataque com Luciano Naninho, Gustavo Cachoeira e Thiago Marques. Essa é a possível escalação do CSA, comandado pelo treinador Márcio Fernandes. Já o Gigante da Colina, o legítimo, o verdadeiro clube do povo, o Clube de Regatas
Vasco da Gama, campeão da Copa do Brasil, tetracampeão brasileiro, tricampeão continental e o primeiro campeão intercontinental, deve entrar em campo com a provável escalação, com o nosso goleiraço Léo Garden, o nosso Léo Jardim, na lateral direita Paulo Henrique, e a dupla de zaga pode ser formada por Maurício Lemos e Lucas Freitas, tá, meus amigos? E Lucas Piton. Lá na lateral esquerda, um meio-campo formado com Hugo Moura, o clássico volantão, camisa 5, o Tietê e Felipe Coutinho voltando à sua posição de origem de meia armador, de clássico, camisa 10. E aí o ataque, né, com o Ryan do lado direito, com todo o seu vigor físico, com a sua explosão, velocidade, né? O Nuno Moreira com a sua cadência, a sua qualidade, sua técnica do lado esquerdo do ataque, e o Verratti, o homem-gol, né, com a sua pontaria ali, ó, sempre apontada para o alvo certo, ó, para colocar a bola na rede. Essa é a provável escalação do Vasco. Jardim, Paulo Henrique, Maurício Lemos, Lucas Freitas, Piton, Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Pablo Verratti. Possível equipe que deve vir a campo logo mais, comandada pelo nosso treinador Fernando Diniz. Meu palpite para esse jogo é 2-0 Vasco, um gol no primeiro tempo e um gol no segundo tempo. E digo mais, um gol do Verratti, e o Little Couto vai desencantar, vai sair desse JJ aí, desse jejum, para ajudar o nosso Vasco a passar de fase. Então, 2-0 Vasco, gol de Coutinho, gol de Verratti, Vasco passando de fase dentro de São Januário, é minha opinião, tá, gente? Se vai acontecer ou não, é uma outra história. Eu tô ficando por aqui, agradeço a sua audiência, o seu carinho, a sua paciência para me aturar. Muito obrigado aí, meus amigos, meus irmãos, e a gente se vê, é claro, nessa noite de quinta para sexta-feira, se Deus quiser, com uma notícia boa de uma classificação do nosso Vasco. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e valeu. Vasco!